Capítulo 76. Ok, pessoal, são quase 10 da noite e já estamos nisso há 15 horas. É hora de aceitar que está tarde. Kim passou a mão pela testa. Havia pouco mais a ser feito àquela altura. Todos começaram a arrumar a área de trabalho. Podem deixar como está. Mais tarde eu arrumo. Bright a encarou, mas ela o ignorou. As últimas horas havia sido gastas examinando anotações do antigo caso, relendo relatos de testemunhas e tentando achar algum tipo de vínculo geográfico. Você vem, Matt? Bright perguntou da porta. Ainda não. Me mandaram ficar depois da aula. Ele respondeu. Bright sorriu e hesitou um momento. Kim sabia que ele a procurava com o olhar, mas não olhou para ele. Todos fizeram questão de desejar boa noite a Matt. Malditos traidores. Aos poucos, ele dera um jeito de conquistar e se enturmar com a equipe. Preparava um café aqui, buscava um delivery ali. Isso podia funcionar com a equipe e seus critérios flexíveis, mas não funcionaria com ela. E então, qual é a sua estratégia? Ela perguntou quando os dois se encararam de lado opostos da mesa. Não venha dizer que não é da minha conta, porque é, e muito. Bem, já que você perguntou com essa delicadeza, eu vou lhe dizer. É sério? Sim, você precisa de toda a ajuda possível. Vou abordar o Steven bem cedo amanhã, para que ele faça uma oferta. Você já sabe que eles não têm dinheiro algum? Você também percebeu isso? Difícil não perceber. E é óbvio que Robert também sabia. Por isso, tentou negociar as duas meninas. Não posso culpá-lo por isso, mesmo que ele tenha pisado na bola com você ao fazer a oferta. Mas veja bem, você novamente está usando a emoção ao invés da lógica. Kim sentiu sua irritação crescer mais uma vez. Estou reconhecendo a generosidade dele e não lhe dando uma medalha de ouro. Matt deu de ombros. Você está entrando demais nessa história. Está muito envolvida. Não seja ridículo, disse ela irritada. Acha mesmo que estou sendo ridículo? Por que levou Steven Hanson lá fora então? Não gostei nem um pouco de ele ter feito aquela referência aos sacos de defunto na frente de todo mundo. Não tem nada a ver com o fato de ele bater na mulher? Matt perguntou. A dinâmica dos casais não me interessa. Ele estalou a língua. Olha, estou ouvindo as suas palavras, mas não sinto convicção por trás delas. Você está emocionalmente envolvida. Não estou. Mas mesmo que estivesse, isso seria tão ruim assim? Ele pensou por um momento, então assentiu. Ok, você fez bem levar Steven lá fora pelo que ele disse. Mas Steven é um homem fácil de controlar. Ele é um babaca, e você não gosta dele. Mas você teria essa mesma conversa com Robert? É claro que sim. Ela disse sem pestanejar. E era verdade. Ela não se apegava a ninguém, como sua agenda telefônica podia provar. Bem, então vamos concordar em discordar. Kim fingiu um bocejo. Eu gostaria de dormir agora. Ela olhou enfaticamente para a porta. Matt recolheu suas pastas e saiu da sala sem dizer nada. Kim não gostou da observação dele, até mesmo porque ia no mesmo sentido do que Bright havia dito um pouco antes. Ela não estava emocionalmente envolvida. Estava motivada e determinada a trazer Charlie e Amy de volta, e não se permitiria pensar de outro jeito. Na sala de guerra, parecia que uma gráfica tinha explodido na mesa de jantar. Ela começou arrumando a pilha de Bright. Ah, parece que temos um problema, disse Matt, voltando a entrar. Ela revirou os olhos. Eu já disse que tem um homem na minha cama. O quê? Matt fechou a porta, mas continuou falando baixinho enquanto colocava suas pastas de volta à mesa. Steven Hanson está dormindo no sofá. Então, acredito que a mulher dele já sabia a respeito do dinheiro. Ela baixou os olhos em direção às pastas. Depois, subiu novamente para ele. Eu notei que há pelo menos 4 sofás, 5 poltronas e um puff gigante, ou seja,
As palavras dela pairavam no ar quando o telefone começou a tocar. Não era um número que ela reconhecia. Pensou imediatamente que poderia ser de um dos sequestradores ligando de um celular novo, mas o número começava com um prefixo da área. Stone não a atendeu. Silêncio do outro lado da linha. Ela olhou para Matt, que havia parado de mexer nos papéis. Stone repetiu. Nada ainda, mas a chamada continuava aberta. Por trás do silêncio havia o zumbido do trânsito. Alô? Quem chamou baixinho? É a moça da polícia? A voz era suave, jovem e assustada. Aqui é Kim Stone. Oi, é a Emily. Emily Truman. Eu fugi de casa. Ah, meu Deus! Exclamou Kim. Matt a olhou com expectativa. Emily, onde você está? Eu peguei um ônibus. Acho que estou em Lai. Descreva onde você está. O que está vendo ao redor? Tem um bar chamado de Estrada de Ferro. 3 homens estão fumando do lado de fora. Tem um restaurante indiano na esquina e uma pizzaria perto do... Ok, Emily, preciso que você vá até essa pizzaria e não saia de lá. Quem conhecia aquela pizzaria? Era bem iluminada e movimentada e ficava em um cruzamento de 4 ruas. O Estrada de Ferro era um bar pequeno, mas relativamente tranquilo. Não tenho nenhum dinheiro, disse Emily. Só diga que você se perdeu e que a polícia está indo buscá-la. Pode fazer isso por mim, Emily? Acho que posso. Ouça, você precisa fazer o que eu estou lhe dizendo. Não saia dessa pizzaria. Estou indo buscar você, mas você precisa ficar lá dentro, entendeu? Entendi. Era uma vozinha assustada. E Kim se deu conta de que, apesar de tudo o que Emily sofrera, estava lidando com uma menina de 10 anos que parecia ainda mais nova do que era. Só no conjunto Holly Tree ela conhecia pelo menos 5 crianças da mesma idade que eram orgulhosas, detentoras de ordem de comportamento antissocial. Mas já havia escurecido. Estava tarde e a garota estava longe da mãe pela primeira vez em vários meses. Não se preocupe, Emily, vai dar tudo certo. Conversamos melhor quando eu chegar aí. Agora vá para a pizzaria. Chegarei em poucos minutos. Ok, disse Emily. Kim encerrou a chamada e virou-se para Matt. Suas opções eram severamente limitadas. Você tem carro, não tem? Então venha comigo. Capítulo 77. Dawson contou 7 grupinhos de jovens encarando-o enquanto dirigia pelas ruas daquele conjunto habitacional, a caminho do bloco de apartamentos que se erguia imponente no centro de Holly Tree. Kai certamente já sabia que ele estava chegando. Conforme andava em direção à entrada do Harlem Court, olhou para a câmera que se projetava do prédio. Holly Tree tinha 27 câmeras estrategicamente posicionadas, e todas elas haviam sido vandalizadas, pintadas e destroçadas inúmeras vezes. Como consequência, a administração admitiu a derrota e deixou de fazer reparos e substituições no sistema de câmeras de segurança. Dawson não hesitara em vestir seu colete tático antes de sair da casa dos Tims. Embora aquela veste pesada não oferecesse uma proteção real caso alguém quisesse mesmo lhe causar um dano. Afinal, uma ferida à faca no pescoço ou na coxa poderia acabar com ele com igual eficiência. De algum modo, fazia com que se sentisse melhor. Estava otimista quando apertou o botão do elevador, mas sem expectativas. Kai Lord morava no 13º andar, o último. Soltou um suspiro de alívio quando o elevador se abriu. Havia sido um dia longo. Dawson não se surpreendeu ao ver outro grupo de jovens quando saiu do elevador, mas ficou admirado quando eles se afastaram para deixá-lo passar. Como as outras microgangues que avistaram no caminho até ali, aquela também era composta por uma mistura de cores. A Holly Tree Woods nunca fora uma gangue racial.
era territorial e controlava tanto a área do conjunto habitacional quanto aos seus arredores. Mas o fato de que pertencia a um grupo ficou óbvio quando passou por eles. Todos vestiam as cores da gangue. Alguns usavam bandanas na cabeça, outros em volta do pulso. Um deles havia até mesmo enfiado a bandana pelos passantes do cinto do jeans. Ele ouviu o som de assovios enquanto batia à porta. Ao virar-se, deu de cara com um garoto baixinho e ruivo, cuja marra parecia exageradamente demais para ser autêntica. O sorriso insolente confirmava que o som de deboche viera mesmo dele. Dawson balançou a cabeça e voltou-se para a porta, que já estava sendo aberta. Kai Lord não demonstrava nenhuma surpresa, como Dawson havia previsto. Numa rápida avaliação daquele homem, o oficial descobriu-se pensando no pitbull Staffordshire. Kai não era alto, mas robusto. Usava o jeans baixo suficiente para deixar à mostra a cintura da cueca Armani. Estava sem camisa e Dawson entendia o porquê. Sua pele bronzeada destacava a barriga tanquinho e o peitoral definido. Kai não franziu o senho, nem sorriu quando deu um passo para o lado, abrindo passagem para Dawson. O corredor era estreito e sem janelas, mas iluminado pela luz que vinha da sala. Dawson entrou em um cômodo dominado por uma televisão gigantesca. Contou 3 consoles de videogames empilhados atrás dela, e uma variedade de joystick e controles espalhados pelo chão. Em vez do tradicional conjunto de 3 peças de sofá, Kai optara por 5 poltronas de couro reclináveis, dispostas em um semicírculo ao redor da imensa tela. Havia um cheiro de maconha no ar, mas não era opressivo. Kai sentou-se relaxado na poltrona do meio. O que você quer, parceiro? Dawson continuou em pé. Não era amigo daquele líder de gangue. Você conhecia do Wainwright? Ele era meu chegado, sacou? Você sabia que ele podia pular fora da gangue? Mais ou menos. Ele pediu para você deixá-lo sair? Dawson sabia que havia poucas formas de sair de uma gangue. A mais bem-sucedida era passar da idade, arrumar emprego, namorada, casar e ter filhos. Funcionava melhor para membros mais distantes do que para os mais entrosados. Mas Duane era adolescente e estava longe de passar da idade. Não, o garoto ficou meio cabreiro por um tempo, sabe? Cabreiro? Kai rodou a mão no ar, como se fosse óbvio. Esquisitão, perdendo o pique. Não parecia mais no pedaço. A gente saca o jeito, né, cara? Disse ele, com ar de sabichão. Que jeito? Dawson perguntou. Jeito de quem quer cair fora. Tipo ir se afastando aos poucos, achando que ninguém vai perceber. Dawson sabia que esse era um dos métodos, mas tinha que ser bem planejado, feito aos poucos, bem devagar. Mas o Lyron percebeu? Era muito vacilo não perceber. Muqueta não ia resolver. Então, Lyron decidiu riscar o cara. Dawson ficou satisfeito por entender que Muqueta era dar um murro, e riscar, dar uma facada. Estava surpreso com a franqueza de Kai, mas o jovem sabia que Lyron havia sido preso por homicídio e não voltaria a circular tão cedo. Quando você soube que Duane ainda estava vivo? Kai deu de ombros. Não lembro, parceiro. Você estava no hospital? Ele pressionou. O rapaz levantou os ombros outra vez. Ok, então você foi cúmplice do assassinato? Ele forçou. Participou da briga no corredor, causando a distração necessária para que seu parceiro entrasse no quarto e terminasse o serviço? Kai não se alterou, dando de ombros novamente. Meu Deus, vocês são todos gente ruim mesmo. Não, cara, você está enganado, disse Kai, mostrando o primeiro indício de emoção. É assim que Lyron pensa. Sangue para entrar, sangue para sair. Eu não sou assim. Dawson sabia o que aquilo significava.
Para entrar na gangue, era preciso cometer um crime. Para sair dela, só pagando com sangue também. E Dwayne pagar um preço alto. Ah, claro, você fez tudo certo nessa história da morte de Dwayne, não é? Dawson comentou. Por trás do exterior tranquilo, ele viu irritação brilhar naqueles olhos apertados. Emprego tá difícil, né? Quem contou pra ele, Kai? Dawson perguntou. Quem contou pro Lyro que Dwayne ainda estava vivo? Silêncio. Kai não deu de ombros, nem respondeu. Dawson soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Não iria conseguir mais nada. Ao olhar pela janela, viu 3 grupos em volta do poste de luz onde havia encostado seu carro. Ele virou-se para o líder da gangue. Vou conseguir sair daqui vivo? Kai sorriu. Você não veio me pegar. Eu não vou pegar você, sacou? Dawson assentiu e foi em direção ao corredor. O cheiro de maconha havia diminuído, sendo substituído por um cheiro mais forte que ele reconheceu. É claro, como não perceber aquilo antes? Dawson praguejou contra a própria estupidez. Kai bateu 3 vezes na única porta fechada do corredor. Lauren, pode sair. Já terminei. Ele desceu pela escada, esforçando-se para pensar com clareza. Por mais gentil que Kai fosse, Dawson não podia esquecer que alguém avisara a Lyron de que Dwayne ainda estava vivo. Lyron concluíra o serviço e ficaria preso por um bom tempo. Agora, Kai era o rei do castelo. Bela promoção. O grupo, que havia ficado de guarda na porta de Kai, estava agora junto ao carro dele. Havia uma energia pesada que ele não sentira antes. Ele os encarou, sentindo a tensão no ar. Dawson virou-se e olhou para o 13º andar. Viu a silhueta de Kai delineada contra a janela. A sombra virou-se de costas e se afastou. Na mesma hora, o primeiro golpe poderoso acertou a parte de trás da cabeça de Dawson.